Irmãos e irmãs, que bom mais uma vez estarmos juntos para o nosso encontro, para a nossa celebração do domingo, dia do Senhor, e hoje numa circunstância muito bonita, especialíssima para a igreja, porque hoje nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo apóstolos. Dia 29 de junho, todos sabemos, nós, com toda a igreja, lembramos esses dois apóstolos. Mas no Brasil, esta solenidade, este acontecimento, esta celebração, é transferida para o domingo, uma vez que não é feriado. E toda a comunidade, toda a igreja reza em comunhão com eles e com o sucessor de Pedro, que é hoje Francisco. Nós estamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, considerados colunas da igreja pela tradição, pelos padres, nos ajuda a compreender na fé a unidade na missão de evangelizar, confiada aos apóstolos, seja de ontem como hoje. E mais uma vez, neste domingo, celebramos o apóstolo Pedro. Nos deparamos com a sua pessoa, que reconheceu Jesus como Messias. Foi no território de Cesareia de Filipe, longe de Jerusalém, centro do poder político, econômico, ideológico, que Jesus foi reconhecido como Messias, como o ungido de Deus, não pelo povo que o vê mais como um profeta, mas por seus discípulos, ou seja, aqueles que estão próximos e o acompanham na missão. É Simão quem faz a afirmação, movido por Deus e não por sua condição humana ou baseado naquilo que ele ouviu dizer. E é a partir da afirmação de Jesus como Messias, Filho de Deus, ungido de Deus, que Pedro começará a ser chamado pedra, sobre a qual será edificada a igreja de Jesus, que, como vimos no Evangelho, as portas do inferno não poderão vencer. Isso quer dizer que ele é quem irá à frente como servidor modelar, exemplar do reino, liderando a comunidade nascente, servidora do reino, com o poder de ligar e desligar.
Portanto, meus irmãos, quando Jesus diz, construirei a minha igreja sobre ele, sobre Pedro, que é pedra, é sobre a sua fé. É sobre a declaração a respeito dele, Jesus, que Pedro faz, movido pelo Pai. E não pelas circunstâncias, e não pelo ouvir dizer. E isto faz parte da nossa fé. E isso precisa ser claro na nossa vida, na vida da nossa igreja. Portanto, percebemos que Jesus confiou a grande responsabilidade à liderança de Pedro, que confessou Jesus como Messias. E qual será a liderança dele? Qual é a função de uma liderança no caso de Pedro? Não se trata de privilégio ou poder, mas de amor, serviço. Não privilégio, poder, mas amor, serviço. Em primeiro lugar, conservar, meus irmãos e minhas irmãs, em meio aos desafios decorrentes da prática da justiça, a firme convicção de que o projeto de Deus em Jesus vai triunfar. O poder da morte, a injustiça não vencerão. A primeira função do líder, portanto, no caso de Pedro, com seus irmãos, com seus companheiros, é manter viva a esperança da comunidade em torno da justiça que inaugura o reino. Aliás, a igreja, ela não existe para ela. Jesus não fundou a igreja para que ficassem cultuando a ele. Jesus fundou a igreja para ela ir pelo mundo inteiro e tornar todas as nações discípulas do reino. E isso, evidentemente, não se faz com palavras, mas com atitudes, com gestos concretos. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão, confissão, não é? Porque Pedro confessa Jesus como Cristo, como Senhor, como Filho de Deus, testemunhar o quê? Que a salvação vem de Deus. É graça oferecida por Ele. E não é para um grupo de privilegiados, é para toda a humanidade. E a igreja está a serviço, então, desta salvação. Assim, o ligar, desligar, está unido ao pleno testemunho cristão. A comunidade não é proprietária, a igreja não é proprietária de poder algum. É sempre Jesus que constrói e dá do que é seu. O poder é dele, é ele quem dá, para ser, como eu disse, exercido no amor e no serviço. E a igreja, a comunidade, administra com alegria e na fé este poder que lhe é dado como? A partir da sua convicção, a partir do testemunho que vive e, portanto, anuncia. As chaves de que fala o Evangelho, mais uma vez se refere ao dever da comunidade de administrar com sabedoria tudo o que recebeu do Senhor. A gente costuma dizer que Pedro tem o poder das chaves. Pois é, Jesus no Evangelho entrega a chave, quer dizer, você vai administrar com sabedoria, movido pelo Espírito, tudo aquilo que você recebeu, de modo que nada se negligencie, nada se perca. E não foi isso que eles fizeram? Não foi isso que Pedro fez? Recolheram tudo que Jesus ensinou e foram passando para as comunidades. Isso foi sendo organizado, sistematizado, escrito, traduzido e chegou até nós. Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós celebramos o dia do Papa. O Papa que hoje se chama Francisco. Ele é o sucessor daquele que foi o primeiro entre os apóstolos, Pedro. E ele continua, então, a sua missão. Reunir,
A função do Papa, reunir com seus irmãos bispos a comunidade para quê? Para alimentá-la no discipulado e na missão, com a oração, com a pregação, com os sacramentos. E nós lembramos dos nossos irmãos presbíteros, diáconos, lideranças comunitárias, que ele, o Papa, vai à frente, com elas, governando a igreja. É ele que nos pede hoje para caminhar com Jesus, edificar com ele, crucificado e ressuscitado, a comunidade dos que creem. A comunidade daqueles que, em meio aos desafios, são capazes de confessar o seu nome. E por que não rezar por tantas outras igrejas cristãs que, com respeito, se aproximam da Igreja de Cristo para a comunhão, tantas igrejas da tradição, tantas igrejas que sustentam a sua fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e que estão buscando a unidade para que o mundo creia. Rezemos carinhosamente pelo Papa Francisco. Hoje nós fazemos em toda a igreja a coleta chamada Óbolo de São Pedro, com a nossa oração, o nosso gesto concreto, para que o Papa possa assistir tantos irmãos e irmãs em tantas partes do mundo, na dor, no sofrimento, na exclusão, não é? Onde nós, pessoalmente, individualmente, não podemos estar. Mas na comunhão com ele e com toda a igreja, já estamos. Que bonito ver o nosso Papa, sucessor de Pedro, presente não só na igreja, educando a igreja para o discipulado e a missão, abrindo o coração para que ele seja conforme o coração de Jesus, de misericórdia, de bondade, de acolhimento, de amor, mas para toda a humanidade. Não é, portanto, só para nós, é de nós para todos. Aliás, são muitos os que ainda não conhecem Jesus, não deram sua adesão a ele, e eles têm necessidade e eles gostariam tanto desta experiência, que será possível a partir do momento em que nós nos dispormos com o nosso testemunho a evangelizar. E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.